Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação lá na Ucrânia, hoje dia 13 de abril de 2024, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e a Ucrânia fez um grande ataque contra posições russas aqui em Luhansk, uma fábrica de equipamentos mecânicos que estava sendo usada como base para os russos aqui na cidade ocupada de Luhansk, foi atingida por drones e depois por Storm Shadow. Uma grande explosão aqui, está pegando fogo a fábrica inteira, certamente um prejuízo muito grande para os russos. Também teve ataque aqui em Tokmak e em várias outras pontos, né? A ponte da Crimeia chegou a ser fechada hoje cedo, mas foi reaberta já. Os ucranianos lançaram alguns drones contra a ponte da Crimeia, mas em princípio foram todos derrubados. A questão é que normalmente esse tipo de ataque é justamente o ataque preliminar para verificar onde é que estão as defesas antiaéreas russas ali na região. Vamos aguardar os próximos passos aqui. Os ucranianos também atingiram Kovykino. Kovykino fica nessa região aqui, ó, essa cidadezinha aqui, ó, Kovykino, e na Mordóvia, que é essa região aqui da Rússia, e é uma base aérea que tem aqui na região e foi atingida por drones ucranianos. A gente não sabe que tipo de dano que foi causado, se causou algum dano, mas foi atingido isso daqui. E também a gente tem a informação de que um ex-agente do serviço secreto ucraniano que se vendeu para os russos lá em 2014, passou a ajudar os russos em 2014, ele sofreu um atentado em Moscou. Não está muito claro quem é que fez esse atentado. Para a Ucrânia não faz mais diferença, os segredos que esse cara podia passar para os russos ele já passou mesmo, então não vai mudar nada. Mas ele sofreu um atentado aqui em Moscou, não morreu, mas parece que está com problemas sérios nas pernas, foram bastante danificadas no ataque aqui, né? Na linha de frente temos más notícias, os russos avançaram mais um pouco aqui próximo de Avdiivka, retomaram Pervomaisk mais uma vez, avançaram aqui em direção ao Umansk e, segundo algumas informações, isso é controverso porque tem gente dizendo o contrário, aqui em Bakhmut eles teriam tomado Bogdanivka, né? Então a situação aqui, os russos estão avançando em direção a Chassivyar, Ivanivsk e Bogdanivka são os pontos em que os ucranianos resistem para evitar esse avanço russo. Segundo estão dizendo, Bogdanivka teria caído para os russos aqui, né? E o grande problema que os soldados ucranianos apontam, o que está dando vantagem para os russos nesse momento são aquelas bombas planadoras lançadas pelos bombardeios russos, que são muito destrutivas, embora elas não tenham boa precisão, os russos lançam uma enorme quantidade delas e assim acabam destruindo toda a cidade e acabam prejudicando a defesa ucraniana. A única maneira que os ucranianos têm para evitar esse tipo de coisa seria posicionar sistemas de defesa antiaéreo próximo da linha de frente. Só que a Ucrânia não tem sistemas de defesa antiaéreo suficientes, né? Então esse é o problema em última análise. A grande perda que os ucranianos estão tendo aqui é devido ao atraso na entrega de sistemas de defesa antiaéreo. Os ucranianos estão tendo que poupar seus sistemas para proteger as cidades aqui na retaguarda e com isso na linha de frente acabam sofrendo. A boa notícia nessa história é que, segundo o Kuleba, ele conseguiu a promessa de mais 2 Patriot e um SAMP-T, que é o equivalente francês do Patriot, para serem entregues nas próximas semanas na Ucrânia. Então vamos torcer para esse problema ser mitigado aí num prazo relativamente curto, né? E também existe a expectativa pelo pessoal lá nos Estados Unidos da votação do pacote de ajuda para a Ucrânia nessa próxima semana agora. Parece que até o Trump entrou em campo para convencer o Congresso a votar a favor dessa ajuda para a Ucrânia. E só que ele quer que seja feita na forma de um empréstimo. Esse é o meio termo que ele colocou para esse tipo de coisa, né? Pois bem, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Presidente Dilma, Sagat Bordiev e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, falando aqui sobre os ataques ucranianos, os ucranianos fizeram um ataque com UAVs numa base militar na Mordóvia, né, em Kovykino. É uma base de engenharia, de comunicações e coisa tal, que tem um monte de coisa ali.
pela primeira vez, drones atingiram a Mordóvia e atacaram uma unidade militar. As autoridades da região reportaram 2 UAVs que teriam sido abatidos, ou seja, em tese, os russos estão dizendo que não teve dano nenhum, mas como eu já expliquei para vocês, isso não quer dizer muita coisa. Só que a gente não tem informações disso, né? Não temos imagens disso. Essa aqui é a imagem da base aérea ali na Mordóvia. A Mordóvia é justamente essa região aqui, ó. República de Mordóvia, a capital é Saransk, mas a cidade que foi atacada é Kovykino, é essa cidadezinha aqui. E como nós falamos, não sabemos ainda os danos que foram causados aqui, né? Bom, houve um atentado contra um traidor ucraniano, um rapaz que era da inteligência ucraniana chamada Vasily Prozorov. Ele era um oficial do serviço secreto ucraniano e ele começou a colaborar com a Rússia em 2014, foi descoberto em 2019 e aí ele fugiu para a Rússia na época. Então ele colaborou com os russos durante muito tempo e a tentativa falhou, a tentativa de matar ele. Ele parece que está com as pernas danificadas, com as pernas feridas, está no hospital, mas não corre risco de vida, né? E é lógico, estão tentando dizer que isso aqui foram os ucranianos que fizeram, mas a verdade é que o pessoal está dizendo aqui que não faz muito sentido, porque tinha um monte de câmeras apontando para o cara, né? O que mostra que isso provavelmente foi alguma ação do FSB russo mesmo. Um monte de câmera que pega justamente o momento que o cara vai lá, entra no carro e o carro explode, tem todas as imagens ali direitinho. Ou seja, repara como é que seria muito difícil para os ucranianos fazerem essa gravação, né? Agora, o FSB é super tranquilo, né? Lá em Moscou, super tranquilo. Esse vídeo de segurança aqui, ela explodiu o carro dele, mas em princípio a explosão não deu certo, não conseguiu matar o cara, né? Provavelmente o cara não era mais útil para o FSB, já tinha dado todos os segredos que eles podiam pegar, uma vez que ele não tem mais contatos dentro da inteligência ucraniana, então acabaram matando o cara, né? Então, enfim, foi um atentado, mas em princípio não foram os ucranianos que fizeram esse atentado. Teve aqui um grande incêndio em Briansk, realmente uma coluna de fumaça enorme. Não dá para saber se isso daqui é um ataque ucraniano, mas é um objeto militar que está ali na região que pegou fogo. Pode ter sido um incêndio, algum acidente, alguma coisa assim, mas bem, teve um grande incêndio ali em Briansk, né? E também teve um ataque com HIMARS em Tokmak. Isso daqui é uma casa que era usada como posto de controle e comando dos russos, de comando e controle dos russos ali em Tokmak, e foi atingida por HIMARS, foi totalmente destruída ali, né? A gente também teve a informação de que a ponte da Crimeia, a ponte de Kerch, foi fechada hoje mais cedo, várias explosões foram ouvidas ali na cidade de Kerch. A informação que tem é que foi tudo defesa antiaérea, então a defesa antiaérea russa destruiu os drones que estavam indo ali na direção da ponte de Kerch. Mas é aquele negócio, né? Tipicamente a Ucrânia faz isso antes de um ataque principal para saber onde é que estão as defesas antiaéreas russas ali na região, ou seja, obriga as defesas antiaéreas russas a mostrar sua posição e aí para o ataque principal isso é um ponto importante, né? Vamos ver se acontece alguma coisa importante lá na ponte da Crimeia de hoje para amanhã. Mas o ponto central de hoje, o principal ataque ucraniano, foi numa fábrica lá em Luhansk que estava sendo usada como base dos russos. A fábrica explodiu lindamente, continua pegando fogo toda a região ali. Então foi um ataque com drones e mísseis, né? Aqui está o local lá da fábrica em Luhansk. Luhansk é essa cidade ucraniana aqui. Está ocupada desde 2014, está na área vermelhinha, dessa linha vermelha, que é o armistício de 2015, né, o Acordo de Minsk. Então está ocupada pelos russos desde 2014 e é usada como uma base logística muito importante para os russos aqui, né? Então foi atingida pelos ucranianos. Aqui está o pessoal no Telegram falando sobre isso, aqui os russos ali falando sobre isso. Luhansk, muito barulho, e teve uma chegada lá. Na companhia de táxi, um barulho muito alto e fumaça. O pessoal comentando esse caso aqui. Algumas imagens surgiram da explosão inicial, né? Aqui tem a explosão, e esse aqui é um momento interessante, porque dá para ver que tem várias explosões secundárias, né? Quer ver? Eu vou botar aqui o vídeo para vocês.
Dá para ouvir as várias explosões secundárias ali, dá para ver, né, as várias explosões secundárias ali na região, mostrando que realmente era alguma coisa que tinha munição, que tinha equipamento de guerra ali, né? Tem mais uma série de imagens aqui, mas é a mesma explosão ali na região. Tem mais imagens de explosões secundárias aqui. E tem uma imagem aqui que dá para ver o míssil chegando no momento da explosão, né? Essa imagem aqui dá para ver o míssil, que no caso parece ser mesmo o Storm Shadow que fez o ataque ali, né? Algumas pessoas estão apontando que a silhueta do míssil parece mais com um Taurus do que com um Storm Shadow, né? Mas como diz a Astra Intel aqui, na verdade não, parece mais um Storm Shadow do que um Taurus. De qualquer forma, não se pode descartar a possibilidade de ser um sistema desenvolvido internamente, ou seja, a Ucrânia ter feito um sistema, porque segundo eles estão dizendo, não é exatamente um Storm Shadow, mas pode ser alguma coisa interna feita pela Ucrânia, não tenha dúvida, e até uma cópia do Taurus, talvez? Não sei, né? É complicado fazer isso. Bom, o lugar atingido foi aqui, essa fábrica é uma fábrica de peças mecânicas e coisa e tal, Soti Zavod, que é a planta que está sendo usada pelos russos e que foi atingida ali, né? Tem aqui a geolocalização feita pelo pessoal, mostrando que foi bem no galpão principal da fábrica aqui, que foi atingido nessa região aqui, né? Bom, falando sobre a linha de frente, os russos fizeram aqui um grande ataque contra o distrito de Kanal, lá perto de Bakhmut, né? O distrito de Kanal é esse distritozinho aqui de Chassivyar. Os russos estão tentando avançar em Chassivyar aqui, e mais uma vez seguiram aquele processo de destruir completamente com as bombas planadoras, né? O que eles têm feito assim que eles tomaram a Avdiivka, assim que eles conseguiram todos esses últimos avanços que vocês viram nos últimos meses, né, foram com base de bombas FAB, aquelas bombas planadoras. O avião não precisa chegar tão perto da linha de frente, portanto não está suscetível a MANPAD, a defesas antiaéreas pessoais, mas ele solta a bomba plana, são bombas enormes que com um poder de destruição muito grande. Embora elas não sejam precisas, elas acabam destruindo uma área muito grande, e os russos usam muito dessas bombas. A única saída que a Ucrânia tem para resolver esse problema é ou o F-16, que deve chegar no verão, ou então a defesa antiaérea, que a gente espera consiga ser resolvido antes. Porque na situação que está aqui, muito em breve vai começar a avançar os russos sobre Chassivyar, justamente porque estão destruindo completamente a situação ali, né? Aqui mostra mais um ataque ucraniano ali na região de Avdiivka, e os russos viajando nas ideias deles, né? Impressionante. De acordo com informação não confirmada, as primeiras unidades da Legião Estrangeira da França foram vistas na linha de contato de Sloviansk, coisa e tal, né? Lorota, isso não tem nada, não tem nenhum francês ali, né? Bom, existe a especulação de que Bordanivka foi abandonada pelos ucranianos, né? Então, Bordanivka é essa cidadezinha daqui, né? Os ucranianos estão mantendo Bordanivka e Ivanivsk justamente para evitar o ataque direto a Chassivyar. Essa é a grande proposta aqui. Mas a questão é que, aparentemente, os russos teriam tomado Bordanivka, segundo estão dizendo. A Astra Intel traz uma informação aqui de que, infelizmente, não havia nada para segurar em Bordanivka, tudo foi transformado em ruínas. Isso seria a reclamação dos ucranianos ali, porque eles não conseguiram manter Bordanivka, porque Bordanivka foi totalmente dizimada pelos russos, foi totalmente destruída com as bombas FAB, né, as bombas planadoras e coisa e tal. E esse é o grande problema que eles estão tendo ali, né? Então, aqui na linha de frente... mas é importante notar que, embora a Astra Intel esteja falando isso, também teve um comunicado do Ministério da Defesa ucraniano dizendo que sim, existem tropas russas lutando em Bordanivka, mas que o vilarejo ainda está em controle ucraniano. Os ucranianos ainda controlam Bordanivka, né? Então, não sabemos ainda quem é que está com a razão, mas, de qualquer forma, me parece uma questão de tempo, né? E aqui a Astra falando, portanto, que as forças russas capturaram Bordanivka e estão fazendo mais progresso ao leste de Chassivyar, no distrito ali do Canal, né? Em Avdiivka continuam muitas lutas, as forças do inimigo conseguiram consolidar seu controle
sobre o número de posições ali a oeste de Tonenki. Em Semenivka, as forças ucranianas estão fazendo defesa ativa. Em Luhansk, a maior parte da atividade foi limitada para bombardeios aéreos, não teve ataque direto por solo. E em Zaporizhia também não teve nenhum avanço ali na região de Robotnia, né? Olhando aqui os mapas do Pulevolan, aqui em Kriminá, os russos tentaram um avanço aqui em direção a Terni, mas não tiveram sucesso. Aqui é justamente na região de Bakhmut, mostrando aqui o Pulevolan, mostrando também Bordanivka tomada pelos russos. Então a gente tem aqui duas pessoas falando que Bordanivka caiu mesmo, mas o Ministério da Defesa ucraniano diz que não, que ainda tem ucranianos lutando aqui. Vamos aguardar o esclarecimento disso daqui. A maior preocupação, Bordanivka em si não é importante, mas o grande problema é que justamente Chassivyar agora fica numa posição muito mais fraca em função da queda de Bordanivka, né? E parece que teve também avanço aqui ao sul do Canal, né? O Canal é esse distritozinho aqui de Chassivyar, mas os russos avançaram aqui ao sul também dele, né? As posições ucranianas aqui em Ivanivsk estão cada vez mais complicadas, né? Aqui estão, basicamente, o Ivanivsk está perdida também, ou seja, a batalha para o Chassivyar já está valendo. E aqui próximo de Avdiivka, isso daqui foi um avanço que já era considerado, já que Berdych está aqui, né? Os russos avançaram aqui ao norte de Berdych. E aqui, essa região aqui, os russos conseguiram consolidar o controle sobre aqui, justamente porque tomaram Pervomaisk, né? Pervomaisk teve uma ida e vinda aí, os ucranianos tomaram, os russos retomaram, os ucranianos tomaram de novo, os russos retomaram outra vez. Então agora está em poder dos russos e isso permitiu que eles consolidassem essas posições por aqui, né? É uma dúvida grande onde está a defesa ucraniana nessa posição aqui. Ninguém sabe exatamente, porque a gente sabe que aqui ela está ao longo de Semenivka, né? Mas aqui o rio vira para cá. A gente não sabe se os ucranianos vão ceder toda essa área aqui para os russos ou se tem uma outra linha defensiva aqui em algum ponto. Eu acredito que tem alguma linha defensiva aqui entre Umansk e Netailov, que é essa outra cidadezinha aqui depois de Pervomaisk, né? Na região aqui de Pavlivka, Vuhledar, os russos conseguiram avançar a algum ponto aqui também, ou seja, um monte de pequenos avanços aqui. E a preocupação toda, como eu falei, é essa. Eles estão conseguindo avançar com o uso das bombas planadoras ali em grande quantidade. Isso é um problema, a Ucrânia precisa de defesa antiaérea. O Instituto para o Estudo da Guerra traz aqui a informação de que o Putin fez um discurso falando que ele teve em Belarus agora, né, com Lukashenko, e nesse discurso dele com Lukashenko ele falou que o objetivo dele é desmilitarizar a Ucrânia e por isso que ele está atingindo as geradoras de energia elétrica. A ideia é atingir o complexo industrial militar ucraniano, né? E, claro, esse tipo de coisa aconteceu devido aos atrasos na ajuda ocidental, devido às operações de informação russa que tiveram sucesso junto com o Congresso americano. Realmente é impressionante como é que tem gente vendida no Congresso americano, né? E eles dizem que isso é um problema pontual, que a base industrial ucraniana, com o tempo, permite que os ucranianos mantenham a defesa, mesmo sem ajuda ocidental, mas que neste momento isso realmente ainda acabou gerando um problema, né? Bom, uma informação, uma coisa misteriosa apareceu aqui no céu ao norte do Irã, do Iraque, da Síria, e estão dizendo que é um teste russo, tá vendo? Tem algumas imagens muito estranhas aqui, seja lá o que aconteceu ali. Teria sido um novo teste de míssil balístico intercontinental russo, que foi feito ali no campo de teste ali próprio. Não dá para saber se foi com sucesso, se foi com falha, apenas uma coisa muito estranha no céu do pessoal ali, né? Bom, a Ucrânia resolveu começar, ainda durante a guerra, começar o processo de mudança da bitola dos trens, né? Na verdade, vai ter bitola dupla, né? Vocês podem ver aqui, são trilhos com bitola dupla, de forma que trens da União Europeia podem entrar na Ucrânia. Isso aqui é um primeiro trecho que vai ligar Uzhgorod com a Europa, e depois essa construção deve ir em direção a Lviv e Chernivtsk, justamente aqui, ó, a gente está falando do oeste da Ucrânia. Uzhgorod é essa cidade aqui, dá para ver que é uma cidade bem na fronteira com a Eslováquia, né? A Eslováquia está aqui.
E Uzhgorod é essa cidade aqui, e ela tem uma série de características que facilitam, né, essa integração, né? Por exemplo, tem a pista de pouso de Uzhgorod aqui, que é literalmente na fronteira com a Eslováquia, né? De forma que o avião poderia pousar aqui, ó. Falou-se durante muito tempo de reativar esse aeroporto para evitar problemas, para ter uma entrada aérea na Ucrânia, né? Mas por hora não, ainda são só ideias, né? E aqui os trilhos estão sendo colocados aqui justamente para permitir que trens europeus entrem na Ucrânia sem precisar da troca, né? Como eu expliquei para vocês, hoje a coisa funciona. Eu, quando fui lá para a Ucrânia, eu passei por esse processo. Você tem aqui as cidades da Ucrânia com a Polônia, então você chega perto das cidades. A cidadezinha que eu passei foi justamente aqui em Chelm aqui na fronteira com a Polônia. Então o trem vem aqui até Chelm, aí a partir daqui, tá vendo aqui, tem uma grande estação aqui com vários trilhos e coisa e tal, e você chega num trilho, você desce do trem e sobe em outro trem que está no trilho, já o padrão ucraniano, e aí você continua a viagem no padrão ucraniano, coisa e tal. Houve uma época em que toda a Polônia também tinha trilhos no padrão soviético, que é o mesmo da Ucrânia, mas a Polônia já fez a transição para o padrão europeu, só que deixou alguns trechinhos aqui justamente para permitir essa troca de trem com a Ucrânia, né? Então é um processo que é demorado, principalmente para carga é complicado. Para passageiro é menos mal, é só você descer de um trem e entrar no outro, mas para carga é mais complicado. Então a Ucrânia já está fazendo essa troca de trilhos, botando trilhos múltiplos, que é um primeiro passo, né? E a ideia com o tempo é acabar abandonando o padrão soviético totalmente, usando o padrão europeu para facilitar o processo, né? O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, o Kuleba, confirmou que a Ucrânia está em negociações ativas com países aliados para conseguir 2 baterias do Patriot e mais uma do SAMP-T, que seriam entregues em questão de semanas para ajudar a Ucrânia. Isso é uma excelente notícia. Tomara que isso realmente se concretize muito em breve, né? E no Congresso americano, o Mike Johnson está preparando-se para colocar em votação o pacote de ajuda para a Ucrânia, Israel e Taiwan. Está sendo previsto para a votação nessa semana que vem agora. Vamos aguardar, tomara que realmente isso acabe em votação. Até o Trump mandou um recado dele aqui, dizendo que estamos pensando em fazer isso na forma de um empréstimo para a Ucrânia. Não negar a ajuda à Ucrânia, mas simplesmente colocar na forma de um empréstimo. Isso é uma forma também de pressionar o Mike Johnson a colocar isso em votação, porque é aquele negócio, né? Tem muitos deputados que apoiam o Trump. Mas a verdade é que aqueles 8 deputados que estão criando problema, eles na verdade apoiam o Putin, né? Não apoiam o Trump, apoiam o Putin. O próprio Trump reconhece a necessidade da ajuda para a Ucrânia, e o fato de ser um empréstimo não faz muita diferença, porque é empréstimo militar, é aquele tipo de empréstimo que vira um land-lease, ou seja, você só tem que devolver no final da guerra o que você não usou. Mas enfim, vamos ver, vamos torcer para essa semana agora a gente ter essa ajuda para a Ucrânia definida, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.